Bem, hoje, nesta aula, nós vamos iniciar a aula de inglês da segunda série. Oi, a Aline tá entrando na sala de aula? Não, é eu, Giovana. Ah, Giovana. Oi, quer dizer, eu já ia chamar de Aline, né? Aline Júnior. Good morning, Aline Oi. Júnior. How are you? Bem, Enéas, Luca. Good morning, Felipe. Bom dia, você tá me escutando? Hello, Felipe. Olhem, vocês podem deixar os microfones ativados, porque no decorrer das nossas explicações pode ser que haja algumas dúvidas e vocês podem me interromper no momento oportuno, tá bom? E eu vou deixar o chat ligado também, já temos aqui. Good morning to everyone. Felipe, olá. Olá, que tal? Se fosse de espanhol, né? Mas vamos dar só mais um minutinho para dar o nosso horário certo. Já vou avisando vocês, meninos, essa nossa aula, ela tem duração de 30 minutos. A aula presencial tem duração de 50. Ao terminarem os 30 minutos da nossa reunião, vocês terão os outros 20 minutos para resolverem os exercícios da apostila, tá bom? Vocês estão já com a apostila e o caderno em mãos? Podem responder, tá? Porque caso não estejam, já peguem a apostila de vocês. Peguem o caderno para fazerem algumas anotações. Pode falar, Luca. Meninos, só me deem um okzinho aí, porque eu não estou ouvindo ninguém. Eu não sei se vocês estão falando ou não. O Luca não está com o microfone desativado, mas também eu não estou ouvindo ele. ok. Alguma coisa, Luca? Vocês estão me escutando agora? Olha, não estou ouvindo nada. E agora? Não está dando para ouvir. Agora? Fala aqui no chat, porque eu não estou ouvindo nada. Eu sei que você falou alguma coisa, mas não ouvi nada. A única que eu consegui ouvir um pouco melhor foi a Giovana. Vocês estão me ouvindo com som alto e claro? Sim. Aí a Giovana eu consigo ouvir. Gente, aumenta o volume do microfone de vocês. Isso. Deixem o máximo aí que der, porque aí na hora que vocês precisarem... Na hora que vocês precisarem falar, aí todo mundo tá ativado. Certo? Bem, nós vamos começar então. Hello guys, how are you? How are you everybody? The subject of today is the past perfect tense. Hoje o nosso conteúdo é o past perfect tense. Nós já vimos alguns tempos verbais perfeitos. Já vimos o present perfect e o present perfect continuous. Como eu sempre digo para vocês lá nas nossas aulas presenciais, todo tempo que é perfeito, ele tem uma particularidade em todos os tempos verbais perfeitos da língua inglesa. Vocês se lembram qual que é essa particularidade dos tempos perfeitos? Podem responder aqui no chat ou então ativar o microfone. Qual que é a particularidade de um tempo que é perfeito? Por exemplo, present perfect. O que diferencia o present perfect de um simple past? O present perfect continuous. O que diferencia dos demais? O que um tempo perfeito tem que os demais não têm? Não? Ninguém lembra? E agora eu não estou ouvindo ninguém mais.
Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu Aumenta. ativar aqui. Giovana, você Oi. tá me ouvindo? Tô. Tá? Ah, então tá bom. Luca, tá? Todo mundo tá ouvindo, gente? É porque vocês estão assim tão caladinhos que eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Beleza, então. Vocês saberiam dizer o que que o tempo perfeito tem que os demais não têm? É um Peraí. particípio passado. O particípio passado é o pipi dos verbos. Vocês lembram dos pipis? Sim. Bom, os pipis são os particípios passados dos verbos que a gente já estudou. Lembrando que os pipis de verbos regulares, eles terminam em ed. De verbos irregulares, tem uma terminação própria. Por exemplo, um verbo regular. Study, studied, com ed no final. Break, no simple past. Broke, no pipi, broken. E assim por diante. Nós vimos que o present perfect, ele precisa de um verbo auxiliar, que é o have ou has, na terceira pessoa do singular, seguido do pipi. Por exemplo, I've been married for 20 years. Eu estou casada há 20 anos. He has studied at Diocesano for 3 years. Ele estudou no Diocesano por 3 anos. Nós vamos ver hoje o tempo past perfect, que é o passado perfeito. O passado perfeito, ele corresponde, ele não é exatamente igual, mas ele corresponde à língua portuguesa ao tempo pretérito mais que perfeito na sua forma composta. Quando você fala, eu tinha feito alguma coisa. Olha, eu tinha feito a tarefa antes da professora mandar. Então, o tinha feito equivale ao past perfect. E a característica dele vai ser essa, de ter um verbo auxiliar no passado, que vai ser o had, seguido do particípio passado, que é o pipi dos verbos. Eu preparei aqui para vocês uns slides e que nós vamos utilizá-los. À medida que eu for apresentando esses slides, vocês vão anotando no caderno e vão... Deixa eu diminuir isso aqui também. Vocês vão minimizar, quer dizer, eu minimizei aqui e vocês vão anotar no caderno e depois, à medida que tiverem dúvida, vocês podem ir colocando aqui no chat, tá bom? Let me do this. Se tiverem dúvida, vocês me chamem aí, tá bom? Bom, nós temos aqui então o past perfect. Past perfect é o tempo verbal que acontece entre duas ações. Olha essa imagem aqui. What happened first? O que aconteceu primeiro, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Por que isso? Porque o past perfect, ele vai nos indicar uma ação quando a ação ocorreu primeiro entre dois eventos. Por exemplo, vamos aqui um exemplo concreto. When Kevin arrived to school, the class had already started. Quando Kevin chegou à escola, a aula já tinha começado. Nós temos aqui dois eventos. Kevin arrived to school. O Kevin chegou à escola. The class had started. A aula tinha começado. Qual desses dois eventos aconteceu primeiro? O Kevin chegar à escola ou a aula ter começado? Bom, se você pensou que a aula ter começado aconteceu primeiro, porque a aula já tinha começado quando o Kevin chegou, respondeu certo. Então, aqui nós temos um verbo no past perfect. Had already started. A aula já tinha começado. Como esse evento aconteceu primeiro, aconteceu antes deste segundo evento acontecer, nós usamos o past perfect. Had started. Esse aqui é o advérbio que você já conhece. Already significa já. Então,
quando nós temos dois eventos no passado. Aquele que aconteceu antes do outro evento ter acontecido é que nós usamos o Past Perfect Continuous. Vejam aqui esse outro exemplo. When he turned on the TV, the program had already started. Qual dos dois eventos aconteceu primeiro? Ele ligou a TV ou o programa ter começado? Acertou quem disse que o programa ter começado, porque aqui nós temos o Past Perfect. Esse evento aconteceu antes deste outro. O programa começou antes de ele ter ligado a televisão. Então, quando ele ligou a TV, o programa já tinha começado. Usamos o Past Perfect para marcar o evento que ocorreu primeiro, quando dois eventos no passado estiverem colocados lado a lado. When Paul got home, he realized he had left the door open. Quando Paul chegou em casa, ele percebeu que tinha deixado a porta aberta. Então, aqui nós temos dois eventos. Paulo chegar em casa e a porta aberta. Qual dos dois eventos aconteceu primeiro? Ok, had left. Como você descobriu isso? Porque quando ele chegou em casa, a porta já estava aberta. Então, ele já tinha deixado a porta aberta antes dele chegar em casa. É por isso que nós temos aqui o Past Perfect. Se alguém precisar se pronunciar, tá? Eu tô aqui todo ouvidos. Mais um exemplo. Espera aí. After my son had gone to bed, I watched a movie. Depois que o meu filho foi para a cama, eu assisti a um filme. Qual dos dois eventos aconteceu primeiro? O filho ir para a cama ou eu assistir a um filme? Acertou quem disse o filho ir para a cama, porque só depois disso é que eu fui assistir a um filme. Observe aqui, olha, o advérbio after, que vai ser usado com o Past Perfect. Aqui nós temos algumas expressões de tempo. Observe então essas expressões. Elas são usadas comumente com o Past Perfect Tense. By the time é na hora que. By the time Doris got to the party, everyone had gone home. Na hora que a Doris chegou à festa, todo mundo já tinha ido para casa. O que aconteceu primeiro? A Doris chegar à festa ou as pessoas terem ido para casa? As pessoas terem ido para casa. Aconteceu primeiro, porque aqui nós usamos o had gone. Nós usamos o past perfect. Had, que é o auxiliar, gone, que é o PP do verbo go. Outra expressão de tempo é after. Exemplo. I arrived after the teacher had called the roll. Eu cheguei depois que a professora tinha feito a chamada. Olha, o verbo aqui está no passado simples, I arrived, depois que a professora had called, tinha feito a chamada, tinha chamado, né, a turma. Before, she had seen the movie before she went to bed. O que aconteceu primeiro? Ela ter visto o filme ou ela ter ido para a cama? Acertou quem disse ela ter visto o filme, porque aqui está o past perfect. She had seen, ela tinha visto o filme before, antes de ela ir para a cama. O before também é sempre usado, é geralmente usado com past perfect. When. Exemplo, I went to bed when I had finished my homework. Eu fui para a cama quando eu tinha terminado a minha tarefa de casa. O que aconteceu primeiro? Eu ir para a cama ou eu terminar a tarefa de casa? A tarefa de casa, né? Quando eu tinha terminado, aí que eu fui para a cama. Então, o evento
que aconteceu primeiro é o had finished. Vocês observaram que o evento que acontece primeiro, ou a ação que acontece primeiro, nem sempre vem na mesma ordem? Não vem assim, aconteceu primeiro, eu tenho que falar isso primeiro. Não, eu posso colocar em qualquer ordem na frase. Como o exemplo do after, olha, I arrived after the teacher had called the roll. Arrived é o passado simples, ele não é o primeiro evento. O que aconteceu primeiro? Eu chegar ou a professora fazer chamada? A professora fazer chamada aconteceu primeiro, mas não é por isso que eu tenho que escrever ou falar isso nessa ordem, ok? Outros exemplos de uso das expressões de tempo. Use after, as soon as, until, before using the past perfect simple. Então, você vai usar after, as soon as e until, essas expressões que estão destacadas, antes do verbo no PP, antes do verbo no past perfect, que é o had mais o PP. Exemplo, after she had moved out, I found her notes. Outro exemplo, I didn't say anything until she had finished talking. Eu não disse nada até que ela estivesse falando. As soon as I had finished my homework, I went to bed. Ou seja, gente, quando nós tivermos as palavras after, a expressão as soon as e a palavra until, logo depois delas, usamos o past perfect tense. E com essas outras expressões aqui, before, when, by the time, antes do simple past. Olha, before I knew it. Antes de eu saber isso, she had run out the door. Então, quando tiver o before, depois do before, uso o simple past. Quando tiver by the time, logo em seguida, uso o simple past. E só depois é que usa o past perfect. Quando usa she had left when, quando usa when, o verbo da frente é o verbo no simple past. E o outro verbo é o que tem o PP. Então, repetindo isso, olha. Quando tem na frase before, when e by the time, logo após essas expressões, você usa o simple past. E, anteriormente aqui, quando tem after, as soon as e until, logo depois delas, você usa o PP, que é o past perfect tense. Deixa eu minimizar aqui. Eu queria ver a carinha de vocês para saber como que vocês estão. Aqui, quero ver vocês. Vocês estão me vendo? Estão me vendo, gente? Sim, sim. Enéia, sim. Felipe, sim. Sim. Ok. Tudo bem. Não tem webcam, mas está conseguindo acompanhar pelo áudio, certo? Ok, beleza, Felipe. Qualquer coisa vai acompanhando aqui pelo chat, tá? Enéas também não tem webcam. Certo. Meninos, pelas explicações dos slides, vocês conseguiram compreender, entender o que é o uso do past perfect tense? Conseguiram compreender que usamos o past perfect tense para marcar o primeiro evento quando tem duas ações no passado? Então, quando houver duas ações no passado, a que aconteceu primeiro, usamos o past perfect, que é o had mais o PP. E a que aconteceu em segundo momento, usamos o verbo no simple past. Por isso que é importante aqui vocês terem sempre em mãos aquela tabelinha dos verbos no simple past e no PP. Quem já memorizou tudo, excelente, congratulations. Mas quem ainda não memorizou, vai utilizar aquela tabelinha de verbos no simple past. Eu não tenho a tabela, eu perdi a tabela, não sei cadê minha tabela. No livro de vocês tem essa tabela de simple past.
E para quem não tiver, é só me falar que eu disponibilizo para vocês uma tabelinha de verbos no Simple Past. Já vou colocar disponibilizando para vocês lá na agenda, tá bom? Nós ainda temos alguns minutinhos e eu gostaria de saber se vocês têm algumas dúvidas. Querem fazer alguma pergunta? Podem passar aqui pelo chat. Luca, não. Enéas, não. Tudo bem? Então, eu vou passar aqui para vocês, continuando aqui com os meus slides. Eu preparei 10 frases que vocês vão copiar em seu caderno. Agora é copiar todo mundo. Vão copiar e responder no caderno, ok? Vou disponibilizar aqui. E aí eu vou deixar a caixa de diálogo aberta aqui do ladinho, para, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês vão me questionando aqui, tá? Então, olhem, vocês vão completar os exercícios com o verbo no Simple Past ou com o verbo no PP. Aí, vocês vão se lembrando daquelas regrinhas. Vão se lembrando daquelas regrinhas. Ó, quando que usa o verbo no PP e quando que usa no Simple Past. Vamos retomar, ó. Depois da palavra after, as soon as e until, você usa o PP, que é had mais PP. Depois das palavras before, when e by the time, aí você usa o verbo no Simple Past. Muito bem, então podem copiar essas frases. Eu vou dar uns minutinhos, agora são 9 horas, nós temos até 9h10 para nós finalizarmos essa reunião. Então, esses minutos que ainda faltam 10 minutos, é o suficiente para vocês copiarem as frases e a gente corrigir, tá bom? Enquanto vocês terminam de copiar, quando terminarem esse primeiro slide, me avisem aqui no chat que eu passo para o segundo slide. Podem fazer. Sorry. O repair é um verbo regular. Com essa dica, se ele é regular, qual que é a terminação dos verbos regulares? Yes, very good. ED. Todos os verbos regulares terminam em ED. Todo mundo já copiou esses slides? Aí vocês respondem depois. Felipe, sim. E os demais? Lucas, sim. Enes? Giovana? Sim. Sim.
Vou mudar slides então, tá? Se alguém não tiver terminado, me fala. Ok, podem fazer essas outras frases. Gente, além do Lucas, Giovana, Felipe Gonçalves e Enéas, tem mais alguém nessa aula? Só um instante aqui, deixa eu ver aqui. Só esses mesmo. Quando terminarem de copiar, vocês me avisem. Para quem não souber aqui, ó, hire é contratar, é um verbo também regular. Bom, vejam que aqui no número 7 você vai precisar colocar a frase na negativa. Quando a negativa é no simple past, a gente usa didn't e o verbo na sua forma regular. Quando o verbo é no past perfect, aí nós usamos had not. Ou a gente faz a forma contrata, hadn't. E aí põe o verbo no PP. Vejam também que aqui no número 6 é uma pergunta. Toda pergunta em inglês começa com um verbo auxiliar. Se o verbo estiver no simple past, o auxiliar é did e o verbo fica na sua forma regular. Quando a frase estiver no past perfect, o auxiliar é had e o verbo fica no PP. Nós temos mais 3 minutinhos para finalizarmos essa aula. Todo mundo terminou de copiar? Responde aqui no chat para mim, por favor. Terminando. Felipe, sim. Lucas, sim. Enes? Copiar, sim. Good. Ok. Giovana, terminou de copiar, minha linda? Eu tô terminando, mas eu tenho os slides aqui. Gi? Não? Não consigo ouvir, Giovana. Responde aqui no chat. Bom, vou começar com vocês essa correção, porque nós temos 2 minutinhos só para finalizarmos essa reunião, tá? Então, vamos lá, ó. A primeira frase de vocês. After my lunch, I went back to work. O que aconteceu primeiro? Eu terminar o meu almoço ou eu voltar para o trabalho? Responde aqui no Mestre. O que aconteceu primeiro? Eu terminar o almoço ou ir para o trabalho? Exato, terminar o almoço, ótimo. Se essa ação foi a primeira, então é aqui que nós usamos o past perfect. Qual que é a forma, então, do finish no past perfect? Respondam aqui para mim. Had finished. Congratulations, Felipe.
Muito bem. Então, depois que eu tinha terminado o almoço, eu voltei para o trabalho. Frase 2. George, pontinho, pontinho, his car before he went fishing. O George, o que aconteceu primeiro? Ele consertar o carro ou ir pescar? Consertar o carro. Então, como que vai ficar? Se consertar o carro aconteceu primeiro, é isso aqui que fica no pipi. Como vai ficar, então, o past perfect de repair? Pode responder, Luca? Aqui no chat. Luca, isso, Luca, had repaired. Enéas, você agora completa essa para nós. She, o verbo tell, she, a car. Bom, aí vocês vão definir. Como não tem nenhuma das expressões after, before, by the time, vocês vão decidir o que aconteceu primeiro. Ela me dizer alguma coisa ou ela ter comprado o carro? O que vocês acham que aconteceu primeiro? Ela me contar ou ela comprar o carro? Pode responder. Enéas, o que você acha que aconteceu primeiro? Ela comprar o carro. Certo, eu também acho que foi isso que aconteceu primeiro. Então, se ela ter comprado o carro aconteceu primeiro, então é aqui nesse verbo que você tem que usar o pipi. O outro você põe no passado. Então, vamos ver como ficou a frase? She, qual que é o passado de tell? Told. She told me. She e o pipi, né? O past perfect de by. By Enéas. Had bought. Excellent, Enéas. Congratulations. She told me she had bought a new car. Meus lindos, a nossa reunião vai encerrar agora. No horário da tarde, nós temos outra reunião. Eu termino de corrigir com vocês para a gente fazer a continuação desse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar que nós temos mais 20 minutos de aula. É o tempo para vocês terminarem de completar as frases, os que ainda não terminaram, e depois, no horário seguinte, nós fazemos a correção. Se precisarem de alguma coisa, alguma ajuda durante esses 20 minutos que seguem, aí vocês me procurem pela agenda ou pelo grupo de vocês, tá? Kisses, see you soon.